pede, leiam a lei. E é importante ler a lei para a gente cobrar também. Então, Luciano, com a palavra, você tem até 10 minutos para explicar o que é isso para essas pessoas que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no Facebook, no Instagram. Peço para você explicar, nada melhor do que Luciano, uma pessoa que estuda o autismo e hoje está lá nos Estados Unidos fazendo isso também para nos ajudar aqui no Brasil. Luciano, com a palavra e obrigado, amigo. Você mais uma vez atender o Moab e tantas mães e tantos autistas Brasil afora e, quiçá, mundo afora, porque a sua pesquisa, certamente, ela rompe barreiras e você é referência para nós. Muito obrigado, Edilson. Obrigado a todo o Moab. Bom, eu vou focar aqui muito mais em como fazer o estudo de caso do que exatamente da sua importância, que eu acho que outros vão falar aí. O que é o estudo de caso? Vamos começar por aí. Eu tenho um estudante na escola que tem uma desconfiança de que talvez ele precise de educação especial. Veja, eu não estou falando necessariamente do diagnóstico, mas existe uma desconfiança de que ele precisa de um serviço de educação especial. Essa desconfiança vem de onde? Ela pode vir dos pais, de acordo com tudo aquilo que elas já tiveram de experiência com seu filho, passagem por outras escolas, pode vir dos professores regentes também, professor regente que fala, olha, esse aluno aqui me parece que precisa de um serviço de educação especial. E aí ele encaminha para o serviço de educação especial, o responsável pela educação especial da escola, para fazer o estudo de caso. Você não faz o estudo de caso de todos os alunos da escola, só daqueles que têm indicação, né? E você tem também aqueles que têm um laudo, um relatório técnico médico que tenha um diagnóstico já. Então você faz também o estudo de caso para fundamentar os outros documentos. O estudo de caso, o que ele tem que ter? Em primeiro lugar, tem que ter uma anamnese. Tem que ter uma entrevista com os pais. E, eventualmente, né, você pode entrevistar outras pessoas que estão na vida daquele indivíduo. Às vezes ele é criado pela avó, alguma coisa assim. Nessa entrevista, tem que tomar muito cuidado, porque se você procurar na internet anamneses, você vai encontrar anamnese de saúde, que vai perguntar, por exemplo, olha, como foi a gravidez? Veja, do ponto de vista da escola, que diferença faz como foi a gravidez? O que você tem que tomar de decisão A, B, C ou D a partir do dado da gravidez? Nenhuma. Então, isso não tem que estar nessa anamnese. Essa anamnese ela é exclusivamente pensada em questões que fazem algum sentido do ponto de vista da escola, certo? Então, em primeiro lugar, anamnese. Então, recolha as informações básicas daquele indivíduo. E aí, a partir dessas informações básicas, ela orienta o meu segundo passo. Qual é o segundo passo? É a avaliação do indivíduo diretamente. E aí tem, na verdade, duas avaliações aqui que vão acontecer ao mesmo tempo. Do ponto de vista do serviço de educação especial, o que vai acontecer é uma avaliação com um ou mais protocolos cientificamente validados. Por exemplo, vamos imaginar que é uma criança de 6 anos que está entrando ali no primeiro ano e que tem um diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Então, a gente vai utilizar, por exemplo, um inventário Ported operacionalizado. Então, eu vou passar essa avaliação. Ou vou usar, sei lá, qualquer outro, tem vários aí. E aí eu fiz essa avaliação para entender quais habilidades desenvolvimentais ele tem ou deixa de ter. Habilidades de comunicação, habilidades que estão relacionadas à atenção compartilhada, interação, tudo isso, né? Então, o professor de educação especial faz isso. Se na equipe, na escola ou na prefeitura tiver uma equipe multidisciplinar, melhor ainda. Então, essa fono, psicólogo, TO pode contribuir na elaboração. Mas o que eu quero deixar claro, se não tiver equipe multidisciplinar, não tem que deixar de fazer. Ela é um a mais, ela é uma possibilidade de aperfeiçoamento, tá? Então eu faço essa avaliação aqui. E o professor regente, ele vai fazer a avaliação diagnóstica, que é não tem nada a ver com diagnóstico de autismo, nada disso. Avaliação diagnóstica na escola, a gente chama, é a avaliação acadêmica. O quanto que ele sabe ler e escrever, o quanto que ele sabe de matemática, o quanto que ele sabe de outras matérias, depende do que a pessoa leciona, né?
Vamos imaginar que está no segundo ano, porque ele tem 7 anos, não 6, ou está quase completando 7. Então, eu tenho que saber o seguinte, daquilo que foi ensinado lá no primeiro ano, que é a alfabetização, em tese, no segundo ano tinha que chegar alfabetizado. Ele já está alfabetizado? Se ele não está, em que ponto que ele está? Ele sabe sílabas simples e não sabe complexas? Ou ele sabe algumas? Ou ele sabe vogais e consoantes, mas não sabe as sílabas ainda? Enfim, eu quero saber que ponto que ele está. Então, eu vou fazer uma avaliação, né? Isso a gente faz normalmente para todos os alunos no começo do ano, só que para esse aluno autista, eu preciso de certos cuidados especiais. Não necessariamente, mas na maioria das vezes. Então, por exemplo, se ele não for alfabetizado ainda, e eu preciso avaliar também as habilidades dele de matemática, eu posso fazer isso oralmente. Talvez ele saiba tudo, talvez ele não saiba nada. Se ele não está alfabetizado, é improvável que ele saiba outras coisas, mas às vezes sabe, né? Então a gente vai fazer a avaliação perguntando para ele as coisas. Se ele não se alfabetizou ainda, a gente vai avaliar os pré-requisitos de alfabetização. Consciência fonológica, consciência fonêmica, ritmo, lateralidade, esse tipo de coisa. E aí, portanto, eu tenho essa avaliação diagnóstica com o apoio do professor regente, com o apoio do professor de educação especial, para o professor regente saber quais adaptações ele precisa fazer. Ele não tem como saber isso aqui, porque ele não é especialista em educação especial. Portanto, num certo momento, eu tenho avaliação de habilidades pré-acadêmicas. Então, vamos imaginar que um dia de manhã lá foi aplicado o Portage, e eu tenho a avaliação diagnóstica. Digamos que nesse mesmo dia à tarde ou no dia seguinte de manhã foi feita a avaliação diagnóstica, certo? Quando eu tenho essas duas coisas aqui, aí eu tenho as condições de tomar certas decisões. Por exemplo, esse aluno precisa estar matriculado no AE? Então eu vou dizer, precisa. Quando é que ele precisa estar matriculado no AE? Quando ele tem a necessidade da introdução de ferramentas de acessibilidade. Eu preciso ensinar para introduzir uma ferramenta de comunicação alternativa, por exemplo, né? Vou imaginar que outra condição além do autismo, ele é cego, ele precisa usar o reglete. Se ele é autista, ele precisa, sei lá, por exemplo, utilizar um alfabeto móvel, se ele tiver um prejuízo motor muito grande, ou ele precisa aprender a utilizar ali algum equipamento de acessibilidade para ele pegar no lápis, tudo isso. Se não, ele não precisa estar no AE, no contraturno, né? Então eu tenho que tomar a decisão, ele tem que estar no AE, sim ou não? Eu tenho que tomar a seguinte decisão, eu tenho que olhar para ver se ele tem prejuízo pré-acadêmico ou só acadêmico. Se ele tiver prejuízo pré-acadêmico, então ele precisa do acompanhante, um profissional de apoio, precisa de profissional de apoio. Esse profissional de apoio, ele é um profissional que precisa ficar dedicado só a ele, porque ele tem maior comprometimento, ou ele precisa de pouca coisa, e, portanto, esse profissional de apoio pode ficar com 2 ou 3 alunos. Então, vou escrever ali. Do ponto de vista desse profissional de apoio, quais programas eu preciso escrever? Eu preciso apoiá-lo a entrar na sala, sentar, esperar, fazer contato visual, seguir instrução, olhar para a professora, tirar o material e colocar o material na mochila. Então, eu vou elencar quais os alvos, assim, os primeiros que me parece que são fundamentais ali. Depois eu vou refinar isso um pouco mais. Ali eu vou colocar, se ele vai precisar de adaptação da parte acadêmica do professor regente, quais as diretrizes para essa adaptação? Ele precisa mudar o currículo, ao invés de ensinar aquilo, ele tem que ensinar uma coisa totalmente diferente? Tipo, ele está lá no terceiro ano, que é a alfabetização mais avançada, né? Então ele precisa mudar para pegar uma etapa anterior, ou ele precisa só que o professor mude a forma que está dando aula, ou ele precisa aprender aquela mesma coisa, mas de maneira mais simplificada e tal. Quais são essas diretrizes, né, para adaptação curricular? Então, essas decisões são tomadas, vamos dizer assim, nesse relatório final do estudo de caso. Então, vou retomar. Isso que é o estudo de caso. Eu faço anamnese, faço avaliação diagnóstica e desenvolvimental, o pré-acadêmica, e aí eu tomo todas as decisões em relação ao estudante com base nisso e ouvindo a família. Então eu tomo a decisão se precisa de acompanhante, se não precisa, o que esse acompanhante vai fazer, se precisa ter adaptações do professor regente e quais os serviços ele precisa ter acesso. Então o nome desse percurso é estudo de caso. Então esse é, digamos, o cenário ideal, sei que a gente está distante ainda, mas isso é que todos os indivíduos têm direito na escolarização.
Muito bem, bem explicado, bem didático, e tomara que as pessoas que principalmente estão dirigindo, né, Luciano, porque isso depende muito da decisão política. Por isso que o Moab sempre aconselha e orienta os nossos coordenadores nos municípios e nos estados brasileiros a estarem nos conselhos, nas comissões, montar frente parlamentar na Câmara de Vereadores, assembleias, e também participar da vida das entidades. Nós temos muitas entidades sérias que, com essas informações, a gente vai poder realmente trazer aí essa qualidade de vida, porque o estudo para a vida dos seus alunos. Luciano, tem uma pergunta aqui que eu já queria fazer para você, já engatar, que é da Kelly de Souza. Que outros testes o professor em sala de recursos poderá aplicar além do postagem, no caso de crianças maiores? Tá. Crianças maiores, eu recomendo. Todos eles, e cada faixa eu teria, sei lá, 10 para recomendar, porque depende do perfil da criança. Eu estou focando em um, porque senão as coisas se dividem muito, né? Fica muita orientação. Para maiores, eu recomendaria. O Ported eu recomendaria em todo o ensino fundamental, tá? Talvez o Fundamental 2, para alguém que tenha menos dificuldade, e para o ensino médio, eu recomendo um chamado AFLS, A-F-L-S. A AFLS é um protocolo gigante, né? Tem para habilidades vocacionais, habilidades domésticas, habilidades básicas, habilidades de comunidade, tipo pegar um ônibus e ir no mercado. Então, pega só o livro escolar, que é um livro amarelo. Então, tem que pegar o livro guia, que é o que ensina como usar, e o livro amarelo. Eu acho que esse é o melhor. Se for nível 1, com só dificuldade acadêmica, só dificuldade social, eu recomendo um chamado Social Skills Solution. Ok. Obrigado, Kelly. Obrigado, Luciano.